Os oceanos são vastos, e tão vastos quanto eles são seus mistérios, visto a pouca informação que o ser humano tem sobre eles. E no vídeo de hoje, nós vamos falar de provavelmente o ponto mais misterioso de todos os oceanos. Mais especificamente, num lugar do Oceano Pacífico, perto das Ilhas Marianas, existe o lugar mais profundo do mundo. O Everest é a montanha mais alta do nosso planeta, com quase 9 quilômetros de altitude, e mais de 1.000 pessoas já alcançaram o topo. 12 astronautas já pisaram na Lua, e até hoje apenas 3 pessoas na história da humanidade conseguiram alcançar os 11 quilômetros de profundidade da Fossa das Marianas. Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, nós iremos entender por que a escuridão do abismo da Fossa das Marianas é tão desafiadora para o ser humano, por que esse lugar é tão mortífero e difícil de ser alcançado, quais criaturas habitam lá, como esse lugar foi descoberto, os sons misteriosos que foram gravados por lá e muito mais. Então, sem mais delongas, bora começar. Tudo começou ainda no ano de 1951, com um navio inglês chamado HMS Challenger 2 e um cientista suíço chamado Jacques Piccard, liderando outros cientistas. Usando um sonar muito poderoso e avançado para a época, os cientistas confirmaram que, de fato, aquele era o ponto mais profundo já descoberto até então e até hoje. Um ponto no Oceano Pacífico, bem perto das Ilhas Marianas. E por causa dessas ilhas, logo o lugar ficou conhecido como a Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas é um enorme abismo aberto no meio do oceano e ele tem um formato de V. Tem 1.500 quilômetros de comprimento e, como já dito, 11 quilômetros de profundidade. Esse lugar é tão profundo que nem a luz do sol consegue penetrar. É sempre uma completa escuridão. Sendo assim, durante muitos anos, os cientistas acreditaram que não existia vida lá embaixo, como se não bastasse a pressão da água, que seria capaz de esmagar instantaneamente qualquer ser humano ou animal que vive aqui na superfície, como se não bastasse toda essa escuridão, a temperatura da água também é muito baixa, variando entre 0 e 4 graus apenas. Então, os cientistas tinham mesmo tudo para acreditar que a Fossa das Marianas era um deserto sem vida, mas eles estavam errados. Em 1960, mais uma vez o cientista suíço Jacques Piccard apareceu na história. Dessa vez, o engenheiro e seu ajudante apareceram com um batiscafo. Para quem não sabe, batiscafo é como se fosse um super submarino, capaz de atingir profundidades enormes e são utilizados para exploração ou resgate. Mas esse era um batiscafo em especial, ainda mais caprichado, construído apenas para essa missão de atingir pela primeira vez o fundo da Fossa das Marianas e aguentar toda a pressão que existe lá embaixo. E sendo assim, Jacques Piccard e seu parceiro Don Walsh foram as 2 primeiras pessoas a chegarem no ponto mais profundo do planeta. A descida durou 5 horas e a subida de volta demorou 3 horas, sendo que eles puderam ficar no fundo do abismo por apenas mais ou menos 20 minutos. Mas todo esse pouco tempo foi o suficiente para eles finalmente afirmarem: existia vida na Fossa das Marianas. Existem criaturas vivendo na zona radal. E agora vamos falar um pouco sobre isso. A biologia marinha divide a profundidade dos mares em algumas partes,
Por exemplo, a zona bate-pelágica, que fica abaixo de 1 km de profundidade, e a zona abissal, que fica abaixo dos 4 km de profundidade. Nessa parte abissal já é tudo sempre completamente escuro e a luz do sol nunca chega. Mas existe ainda a zona radal, abaixo de 6 km de profundidade, sendo que a Fossa das Marianas possui 11 km de profundidade. Lembram? E uma curiosidade é que o chão da zona radal da Fossa das Marianas, o chão dessa parte mais profunda, nada mais é do que uma lama amarelada, uma gosma formada pela carne e pelos ossos em decomposição de todos os animais que estão morrendo ali há milhares e milhares de anos. Imaginem, chega a ser sinistro. Tudo que morre chove lá embaixo e vai formando essa lama, essa gosma amarelada. E é nesse cenário que vivem criaturas que se parecem com verdadeiros monstros, como o peixe-diabo, por exemplo, capaz de produzir luz própria em sua antena para enganar, atrair e devorar outras criaturas. Esse peixe assustador pode chegar até 90 centímetros de comprimento. Ou o polvo-telescópio. Podemos ver como seu sistema digestivo funciona através da transparência de seu corpo, além de seus olhos capazes de rotacionar em volta da cabeça. Essas são apenas 2 criaturas das várias que já foram descobertas lá, cada uma com suas peculiaridades e cada uma mais estranha do que a outra. Essas poucas fotos e vídeos que temos sobre a Fossa das Marianas vêm de algumas máquinas controladas remotamente, que não necessariamente foram até o fundo. Como eu disse antes, apenas 3 pessoas visitaram a zona radal. Nós já conhecemos 2 e agora vamos falar da terceira. Se trata de James Cameron, ninguém menos do que o diretor do famoso filme sobre o Titanic. Se nota por aí que o homem com certeza tem uma certa paixão pelo fundo do mar. Ele se preparou por 7 anos para fazer essa viagem, que durou apenas algumas horas. Para ser mais exato, depois de todo esse preparo de 7 anos, em 2012, James Cameron finalmente entrou no batiscafo, que demorou mais ou menos 2 horas e meia para chegar no fundo da Fossa das Marianas. E ele ficou lá por volta de 70 minutos antes de subir de volta. Foi tempo suficiente para gravar algumas coisas, fazer pequenas coletas para estudos, e tudo foi usado para fazer um documentário chamado Deep Sea Challenge. Desde então, ninguém nunca mais voltou lá. Porém, em 2016 aconteceu uma coisa muito interessante. Os cientistas desceram um hidrofone, simplificando, um microfone feito para água, bem protegido e preparado. Desceram esse microfone com o intuito de gravar qualquer som que pudesse ser interessante mesmo na Fossa das Marianas. Mas talvez nem os próprios cientistas poderiam imaginar o que eles conseguiriam. Escutem isso, por exemplo. Os cientistas especulam que esses são chamados de baleias, ou no mínimo algum animal enorme que vive lá embaixo, mas ainda não se tem certeza. Devemos lembrar que os sons dos chamados das baleias viajam por quilômetros e quilômetros na água e podem estar ecoando dentro do abismo e voltando. Mas não para por aí. Escutem isso agora. Os cientistas, mais uma vez, não têm certeza do que é isso, mas a teoria mais plausível é de que seja o som de um grande terremoto acontecendo lá embaixo.
E se for mesmo isso, eles ainda conseguiram registrar o chamado do animal ao mesmo tempo em que esse terremoto acontecia. Enfim, galera, esse com certeza é um dos lugares mais incríveis do nosso mundo e com certeza devem existir criaturas fantásticas